Irmãos, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir. Amém? Que alegria nós estarmos aqui nessa manhã de domingo para trazermos à memória a cultura da nossa pátria, da onde nós viemos, da nossa terra. A igreja, ela não vai à igreja, a igreja se reúne no culto para aprender a cultura da onde ela veio, porque nós não somos deste mundo. Amém, irmãos? Para que depois que ela aprenda, relembre, traga ao seu coração a memória, a cultura da onde ela possa ir para onde? Para o mundo. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a igreja não vai à igreja. A igreja vai ao culto, se reúne em culto para aprender sobre a sua cultura, da onde ela veio, para que depois ela vá para o mundo. Só que ir para o mundo, receber uma promessa como essa, as portas do inferno não vão prevalecer, as portas do inferno não vão resistir, não significa necessariamente que as coisas serão facilitadas e que as coisas serão fáceis. Amém? Por isso, nós vamos falar aí nesse mês de fevereiro, porque o tema anual da igreja, nós vamos começar mesmo no aniversário da igreja, que nós vamos começar a meditar de fato no tema da igreja, mas nesse mês de fevereiro, nós vamos conversar sobre aquilo ali. Dá para você ler? Podem ler? 1, 2, 3, já. No fundo, quando muitos de nós buscamos a Deus, a gente quer ouvir uma palavra de esforço, de bom ânimo, ou a gente quer receber uma palavra de poder que muda tudo, que nós estamos tendo dificuldade para enfrentar. Como é que é? Quando você busca a Deus, você busca como quem quer conhecer, ou você busca como quem quer receber um poder que vai facilitar para você os enfrentamentos e os embates que você tem na vida. O poder, ele na relação nossa com Deus, ele não é o carro-chefe, ele não é o princípio balizador. O princípio balizador de nossas ações é o esforço e o bom ânimo. Queria começar nessa manhã trazendo uma personagem. Abra sua Bíblia em Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Verso apenas de 1 a 8. Vamos lembrar aqui o contexto vivido pelo Josué, não necessariamente o contexto escrito pelo livro de Josué, narrado no livro, ou melhor dizendo, o contexto em que o livro de Josué foi escrito. Não, nós vamos falar aqui sobre o contexto em que Josué recebe essa palavra. Você lembra muito bem que o povo tinha sido liberto da escravidão do Egito, de mais de 400 anos. Deus havia feito muitos sinais e maravilhas que nós chamamos de praga. Mas o texto bíblico chama de sinal e maravilha. Deus não envia praga. Amém, irmão?
Deus não é praguejador de ninguém. Deus é sinalizador, Ele é maravilhoso, e por isso Ele opera sinais e maravilhas. Então, o que foi operado no Egito foi sinais de que o Senhor era o Senhor. Foram sinais de que o Senhor era o pai de Israel. Era o pai de Israel, que Israel era o seu primeiro filho. Então, o Senhor os tira lá com mão virtuosa e os conduz pelo deserto com o propósito de introduzi-los na terra prometida. Na terra prometida. Só que esse processo todo não era um processo que colocaria a nação de Israel apenas como passivos, apenas como pessoas que passivamente iriam estar nesse processo todo. Não. Passivamente eles estavam no processo de libertação. Toda a libertação do cativeiro foi operada pelo Senhor. Mas o processo de entrar, de possuir a terra prometida, era um processo de coparticipação, era um processo de implicação, era Deus nos ensinando um processo de vida sustentável. Porque Deus não é mágico, Deus é sustentador, Deus não é Senhor prático, Deus é um Senhor de práticas sustentáveis de vida. Então, nos processos de sustentabilidade que Deus vai nos ensinar, Israel tinha uma participação. Aquela nação, aquela primeira nação que queria poder de Deus, que desfrutou do poder de Deus, quais eram eles? Eles de dia tinha uma nuvem. Imagina, irmãos, hoje no sol que está fazendo, você imagina Deus colocar aqui aquela nuvenzinha com aquela, já sentiu aquelas poeirazinhas de água? Imagina num calor desse, Deus enviar aqui uma nuvem e a gente está com aquele calorzinho, com aquela poeirinha de água todo refrescante. Era o que Israel experimentava no deserto. Quando estava à noite, você sabe que a noite no deserto são muito frias, não tem nada que consiga armazenar o calor, por isso, embora faça muito calor de dia, quando o sol vai embora, é gelado, é muito frio, tinha uma coluna de fogo que os aquecia. A roupa não se desgastava, não ficava velha. A comida caía do céu. Estavam com sede, tocavam na rocha e a rocha lhe dava água. Eles experimentaram muito do poder de Deus, não como poder de Deus, experimentaram muito das virtudes de Deus como princípios de educação, demonstração de um cuidado paternal. De maneira que por meio desse cuidado, era para eles confiarem nesse Deus cuidador, para eles prosseguirem. Mas o que eles queriam? Eles queriam que Deus continuasse para eles como um ser mágico que os alimentava, que os cobria quando estavam com frio e que os refrescava quando eles estavam com calor. Por isso aquela geração, a primeira que saiu do Egito, morre no deserto, porque eles não estavam querendo aprender um princípio de vida. Eles queriam um poder que solucionasse a vida deles, que resolvesse tudo para eles, de maneira que eles ficassem completamente passivos nesse processo todo. Por exemplo, irmãos, é muito legítimo a gente querer ter uma família bem-sucedida. É legítimo. É legítimo a gente querer ter um corpo saudável. É legítimo a gente querer ter as nossas contas lá em dia paga. É legítimo a gente querer
ver, inclusive, a igreja fluindo, é legítimo. É legítimo eu querer ver todos os irmãos enganjados na obra de Deus. É legítimo você querer estudar e, como resultado do seu esforço e do seu estudo e da sua busca em Deus, você ser aprovado no concurso. Tudo isso é legítimo. Tudo isso é legítimo. No entanto, nem sempre as coisas vão acontecer conforme os desejos legítimos do nosso coração. Não é pecado você querer estudar e passar no concurso. Não é pecado você querer ter uma família saudável. Não é pecado você querer trabalhar e no final do mês você ter lá o seu salário, pagar suas contas. Não é pecado nada disso. Não é pecado você se alimentar bem, se esforçar bem e querer, como resultado disso, ter um corpo saudável. Só que nem sempre isso é assim. Nem sempre isso funciona nessa lógica linear. Nem sempre isso acontece. Então, aquele povo, eles queriam os resultados, mas não queriam viver processos que transcendem resultados objetivos. Porque nem sempre, se eu educar direito os meus filhos, eles vão se tornar obedientes e serão adultos saudáveis. Eu posso educar os meus filhos de forma muito de Deus e tudo mais, e apesar disso, meus filhos na fase adulta terem crises com droga, terem crises com homoafetividade, terem crises no seu casamento, terem diversas crises. Por quê? Porque a vida não obedece uma lógica de causa e efeito. Eu posso ser um bom pastor, e apesar de ser um bom pastor e desejar que a minha igreja seja séria, viva, isso necessariamente pode não acontecer. Mas a despeito disso tudo, aonde está o meu ânimo? Aonde está o meu esforço? Por que eu me esforço? Por que eu continuo animado, mesmo quando os resultados que eu desejava, resultados que são até legítimos, eles não acontecem conforme eu gostaria? Então, o contexto de Josué tinha uma nação que queria mágica, tinha uma geração que queria algo mágico. Tinha uma geração que buscava o Senhor para os resultados e pelos resultados. Essa geração, melhor dizendo, ela padeceu no deserto. Mas, Josué, você fará parte de uma outra geração. E essa vivência geracional vai requerer de você isso. Vamos lá, Josué, capítulo 1, verso de 1 a 8. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano e do rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o Mar Grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias de sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados.
Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Verso 9. Não fui eu, vamos ler juntos, na versão que você tiver. Não fui eu que ordenei a você. Muito bem. Quantas vezes você viu no texto essa evocação de Deus a Josué dizendo: sê forte e corajoso, esforça-te, tenha bom ânimo? Quantas vezes você viu? Quantas vezes você viu no texto? Quantas vezes? Vamos ver aí no texto? Vamos procurar no texto? Vamos lá. No verso 6, o que está escrito aí? Ser o quê? Forte e corajoso. Então, primeira vez, certo? Vamos lá para o verso número 7. Como é que está no 7? Beleza? Então, quantas vezes? 2 vezes. Versículos número 9. Seja forte e... Então, quantas vezes você viu essa ênfase dada no texto? 3 vezes. 3 vezes. Você precisa lembrar, precisa trazer à sua memória, que o vocabulário, vamos dizer assim, o dicionário, as palavras da língua hebraica chegam perto de 8.000 e uns quebradinhos. Só para você ter uma ideia comparativa, no português nós somos mais de 160 mil palavras. Eu não lembro o número exato. O hebraico tem mais de 8.000. No português, mais de 160 mil. Então, o hebraico, em termos de palavras, é pobre. É pobre. Então, o que eles fizeram? Eles introduziram números para trazer uma pedagogia de ensino e de significados. Só como significado. Então, todas as vezes que você vê no texto sagrado, 3 dias, 3 repetições, isso está relacionado com uma ênfase para provar ou para tornar aquele momento marcante, sempre recheado de vida ou de morte, como quem quer dar um ciclo absoluto de morte ou de vida. Por exemplo, quantos dias Abraão viu de longe, há quantos dias ele viu de longe o monte onde ele ia sacrificar Isaac? O texto sagrado vai dizer para nós que ao 3º dia de caminhada. E acontecia o que no monte? Algo que tinha a ver com o quê? Com vida e com morte. Por exemplo, quantos dias Jonas esteve no ventre do grande peixe? 3 dias. Quantos dias Jesus, por exemplo, quantas vezes Jesus clamou lá no Getsêmani? Quantas vezes Jesus foi orar, pedindo, se possível, afaste de mim esse cálice? Quem lembra? Quantas? 3 vezes. Quantos dias Jesus ficou sepultado?
3 dias. Então, o significado do número 3 na Bíblia, você vê o padrão de repetição 3, não é numerologia não, tá, irmão? Tem nada assim, não, isso é outro departamento. São os significados pedagógicos por conta de falta de palavras dentro do hebraico, e que eles colocavam no texto, e quando você olhava esse texto, quando você vê um padrão de texto se repetindo, é porque o autor do texto quer chamar a tua atenção para aquilo, para um princípio de vida ou de morte. De maneira que, se não houver esforço e bom ânimo, tu vai cair aonde? Aonde? Aonde, irmão? Se o 3 tem o significado de algo marcante, de algo completo, e que, caso eu não vivencie o bom ânimo e esforço, se eu não viver, eu morro. Se eu viver, eu vivo. Perdão, se eu vivenciar esse princípio, eu vivo. Então, o texto sagrado quer marcar o nosso coração, dizendo: a fé, a vida, o chamado, a observância, a vivência daquilo que Deus nos chamou para vivenciarmos e experienciarmos, precisa ser vivido por meio do quê? Do esforço e do bom ânimo. Por quê? Por que isso? Todas as vezes, irmãos, que nós recebemos uma ordem, Josué tinha recebido uma ordem. Josué ouviu de Deus: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo, verso número 2. Abra aí comigo para você acompanhar aí, para você não ficar viajando na história. Verso número 2 de Josué 1. Meu servo Moisés, achou? Amém? Vamos lá. Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Então, há uma ordem. Qual foi a ordem de Deus para Josué? Qual foi, irmão? Vocês vão atravessar o rio Jordão, com qual finalidade? Tomar a terra prometida, certo? Aí o verso número 5. O verso número 5 tem uma declaração de Deus sobre todos os filhos que andam segundo a sua palavra. Qual é a declaração de Deus sobre todos os filhos que andam segundo a sua palavra? Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Aí o verso, a continuação. Como eu estive com Moisés, estarei com você, nunca e jamais o abandonarei. Certo? Por exemplo, Jesus disse que, sobre a declaração do Pedro, que ele era o Cristo, as portas do inferno jamais prevaleceriam contra a igreja. Ou seja, uma outra forma de dizer o que ele disse para Josué: Josué, vocês vão ocupar a terra e ninguém vai resistir a vocês. Ninguém vai resistir a vocês. Da mesma forma, Jesus disse: olha, vocês vão para o inferno e as portas do inferno não vão prevalecer contra vocês. Amém, irmãos? Então há uma promessa e há uma declaração de Deus sobre nós. Qual é a declaração de Deus sobre nós? Que ninguém nos... Em Josué, como é que está aí? Ninguém nos resistirá.
Em Cristo Jesus, a igreja, as portas do inferno não prevalecerão. Só que na nossa cabeça, nós pensamos que todas as vezes que Deus nos faz uma promessa como essa, que nós não encontraremos ventos contrários, que nós não encontraremos oposição, que todas as vezes que recebemos uma ordem de Deus, uma direção de Deus, sustentada em promessas, que isso não vai trazer para a nossa vida enfrentamentos, que isso não vai trazer para a nossa vida obstáculos, que na nossa vida nós não enfrentaremos batalhas. Por exemplo, leia ali por gentileza o que vai estar em seguida, pode botar ali por favor. Vamos ler juntos? Sempre que Deus nos der amém, irmãos? Sempre que Deus lhe der uma direção, sempre que Deus lhe der uma ordem, nós não encontraremos ventos favoráveis, porque a terra estará ocupada de inimigos. Deus não expulsou os inimigos do povo de Deus da terra prometida, antes do povo entrar. Deus expulsava, Deus fazia o povo vencer nos enfrentamentos, na caminhada. Logo, não é porque eu e você ouvimos a Deus e obedecemos a Deus e estamos fazendo a vontade de Deus que as coisas vão dar certo. Você pode educar o seu filho no temor e tremor do Senhor. Você pode testemunhar de Deus para ele, e ainda assim, as coisas não saírem conforme você desejava, conforme você queria, e ainda que isso fosse até legítimo. Por quê? Porque a terra que nós ocuparemos está tomada de inimigo. Por exemplo, quando Deus diz para a igreja, olha, as portas do inferno não vão prevalecer contra ela, qual é o inimigo da igreja que está lá no inferno imperando? Qual é, irmão? Quem está lá no inferno imperando? Quem é, irmão? O diabo. Aí você acha que, e aí, vem os crentes, que legal, vamos estender uns tapetinhos vermelhos, aguinha gelada, gente, está um calor, vou vender aqui uma aguinha gelada para vocês. Só se for batizada lá, da Argentina com o Brasil, numa Copa dessa daí que o pessoal fala. Só se for essa. Então, na nossa cabeça, porque ouvimos a Deus e obedecemos a Deus, as coisas vão ficar fáceis. Não, agora eu estou na igreja, estou trabalhando com o ministério infantil, agora eu estou na igreja, estou trabalhando na igreja, estou trabalhando no ministério tal, ministério Y, tudo vai fluir bem porque todo mundo é crente. Não, irmãos, a terra está ocupada de inimigos. Nós ainda enfrentamos uma batalha terrível com a nossa maneira de pensar, porque a nossa maneira de pensar está ocupada de inimigos. Nós encontramos isso. Deus, como nosso Pai, irmãos, quer nos ensinar valores, quer desenvolver em nós um coração perseverante, alguém constante, firme e confiante na graça e na misericórdia e na justiça que vem da cruz. De maneira que a gente não se deixa mais guiar por aquilo que é aparente, por aquilo que nós vemos, mas por aquilo que nós cremos e temos de convicção absoluta. Por isso, irmãos, ao ouvir a voz de Deus, ao ouvir a direção de Deus,
E porque você está ouvindo a direção de Deus e se sujeitando à vontade de Deus, as coisas vão ficar cada vez mais difíceis. As coisas vão ficando cada vez mais complexas. Vamos enfrentando cada vez mais ventos contrários. Ventos contrários. Mas no nosso coração, ainda ingênuo desse processo todo, achamos o contrário. Poxa, Senhor, estou fazendo a sua vontade, por que as coisas não melhoram? Poxa, Senhor, estou fazendo a sua vontade, por que as coisas não ficam mais abrandadas? Não é assim. Sempre que Deus nos der uma direção, irmãos, pode passar ali por gentileza? Leiam por gentileza. Obrigado. Vamos lá, vocês estão morrendo mesmo, está sofrendo o negócio aí. Está sofrendo. Vamos lá, irmão, vamos lá. Sempre que Deus nos der uma direção e uma ordem, então, o que o nosso Pai quer? Quando Ele diz assim, fulano, vai lá e faça o que eu estou te falando. Ele quer que tudo seja resolvido, ou Ele quer desenvolver em você um coração perseverante, um coração confiante, um coração firme, de quem, a despeito daquilo que está enfrentando, continua confiando e descansando no amor e na graça de Deus. Por exemplo, irmãos, abra sua Bíblia lá em Hebreus capítulo 2, verso 10. Hebreus capítulo 2, verso 10. Hebreus capítulo 2, verso 10. O que diz aí para nós, irmãos? Vamos ler? Hebreus 2, 10. Hebreus 2, verso número 10. Vamos lá? 1, 2, 3, já. Ao levar muitos filhos à glória, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornar-se perfeito, o autor. Então, quando Jesus veio aqui fazer a vontade do Pai, desde o momento em que ele parou no ventre de Maria, o que começou a acontecer? Já até com Maria. Ventos favoráveis, irmãos? Não. Ventos contrários. Haviam virtudes depositadas em Jesus. Ele era a própria virtude, melhor dizendo. Mas isso tudo ia ser desenvolvido no seu processo de enfrentamento em obediência à vontade de Deus. Ou seja, não é porque você está obedecendo a Deus, ouvindo a Deus, se sujeitando a Deus, e ainda que os seus desejos sejam legítimos, você não está pedindo nada de absurdo. Você está pedindo assim uma mansão, você não está pedindo assim os filhos da hora, que passaram sei lá na onde. Não, você não está pedindo nada disso, você está pedindo só, olha, que minha família prospere, que a gente pague as contas, que tudo vá bem, todo mundo fica saudável, só isso, que dê para comer uma pizzazinha lá no final de semana, só isso, Senhor, não é muito mais, não é muito mais. Ainda que isso tudo seja legítimo, no processo de sujeição a Deus, os ventos não ficarão favoráveis, os ventos não soprarão a favor. Por isso
tem essa ordem, esforcem-se e tenham bom ânimo. Por quê, irmãos? Passa aí por gentileza. Essa palavra esforço, na Bíblia Sagrada, tem a ver com aquilo lá, pode ler? Mas no texto, de acordo com o contexto, não tem a ver com força. Por quê? Quantos anos Josué tinha quando ouviu um negócio desse? Mais de 80. Mais de 80 anos. O que Josué realmente poderia ter, apesar dos 80 anos? Um coração persistente. O que Josué poderia ter, apesar de 80 anos? Um coração firme. O que Josué poderia ter, apesar das suas forças terem ido embora? Ele poderia ter um coração fortalecido na graça, porque isso não depende de idade, isso não depende de competência, isso não depende de habilidade, mas sim de um coração que aprendeu a ouvir e se sujeitar à vontade de Deus a despeito das circunstâncias. Por exemplo, o vocábulo bom ânimo, está ali também? Está aí? Bota aí. Isso aí. Vamos lá, o vocábulo bom ânimo. Dá para ler? Vamos lá, a expressão... Ou seja, é quase um jogo de palavra, como quem o esforça-te e bom ânimo, é como se fosse uma repetição proposital, como quem diz assim, rapaz, no caminho de fazer a vontade de Deus, você tem que ser muito esforçado, ser uma pessoa extremamente animada, porque você vai enfrentar muitas oposições. Muitas oposições. Por isso, irmãos, nós vivemos cada dia como quem enfrenta a morte todos os dias. Um filho de Deus, ele não dorme ansioso e preocupado quanto o dia da manhã. Um filho de Deus, ao final do dia, ele não está cansado. Amém, irmãos? Um filho de Deus, ao final do dia, ele não está cansado. Por quê? Porque um dia, quando ele estava cansado e sobrecarregado, ele foi para quem? Para Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregado. Um filho de Deus que está vivendo a ordem de Deus, a sujeição a Deus, no final do dia ele está exausto. Tanto é que no final do dia, uma das frases que mais ele fala, ele diz o seguinte: eu estou morto. Estou morto. Por que ele está morto? Porque durante o dia, no processo de viver o chamado e a vontade de Deus, ele entregou o quê? A vida. A vida. Então, todo filho de Deus chega no final do dia, ele dorme como quem morre. Está morto. Não adianta falar com ele não, irmão, que ele está morto. Ele está morto, irmão. Ele dorme como quem morre. Só que na manhã seguinte, ele sabe que aos seus amados Deus dá enquanto dorme. Que os que confiam no Senhor têm as suas forças o quê? Renovadas. Na manhã seguinte, ele acorda como quem?
Cita, irmão. Amém, irmão? Agora, os que estão andando ansiosos e sobrecarregados e por isso perderam o bom ânimo, já não se esforçam mais para viver a vontade de Deus, muitos deles não conseguem nem dormir, porque estão ansiosos e oprimidos e sobrecarregados. Passam a noite porque não confiam na graça de Deus, passam a noite fritando na cama, porque estão preocupados com o dia de amanhã. Não entregaram e acordam como quem está vivo ou como quem está morto. Dorme 10 horas, mas quando acordam, estão o quê? Morto, irmão. Morto. Há um provérbio, irmãos, que é interessante a gente ver a contradição. Por quê? Leia ele, por gentileza, esse provérbio oriental. Dá para ver? Vamos lá. Leia, por gentileza. Homens. Está aí não? Ainda não? Qual que está aí? Ah, tá. Volta então. Então volta lá no Mateus 5 aí. Então vamos ler Mateus 5 primeiro. Eu pulei aqui. Mateus 5. Abra sua Bíblia, Mateus 5 aí. Falha nossa aqui. Mas depois nós vamos ler isso aí. Isso aí. Mateus 5. No Mateus 5, qual o versículo que está aí? Qual o versículo que está ali? Hã? Pulou? Não, volta para Mateus então. O Mateus era o que vem antes? Mateus vem depois? Pô, então me enrolaram aqui no negócio. Então, mas vamos ler o Mateus então, depois a gente volta para ali, não tem problema não. Está tudo em casa. Não é um tem, segue isso, é um entendimento. Nós estamos falando um montão de coisa, mas uma coisa só. Vamos lá. Mateus 5 o quê? 10 e? Isso, vamos lá. Cadê aqui? Ó. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois dele é o reino dos céus. Então vamos lá. O esforço não tem a ver com força. O esforço não tem a ver com força. Porque maldito é o homem que confia na força do seu braço. O esforço não tem a ver com força. O esforço tem a ver com a virtude de Deus depositada em nós, de maneira que nos faz perseverarmos. Por exemplo, vamos ler de novo o verso 10. Lê o verso 10 aí. Bem-aventurados. Vamos lá. Alguém que está praticando a justiça, ele vai ser o quê? Ele vai ser o quê? Perseguido. Porque ele não pode ser resistido. Então sempre terá alguém atrás de alguém que promove a justiça, perseguindo esse alguém. Mas por que ele não alcança esse cara que está promovendo a justiça? Porque o promotor da justiça, ele é um esforçado, ele continua, ele persevera, ele é constante, ele segue adiante. Então, o perseguidor da justiça virá atrás, mas o justo, porque vive da fé, ele continua caminhando pela fé. Por exemplo, verso número 11, leia por gentileza. Bem-aventurados, insultarem, os perseguirem e levantarem. Ou seja, irmãos, você foi fazer a vontade de Deus. Você passou a ouvir a vontade de Deus. Você acha
que vai acontecer o que com você? Lê o texto. Lê o texto. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa, vocês serão o quê? Vocês serão o quê? Insultados. Serão o quê? Perseguidos. E vão levantar muitas vezes contra você o quê? Calúnia. E às vezes, o texto sagrado diz que os inimigos do homem estão dentro da sua própria casa, irmão. Por isso você e eu temos que ter o quê? Esforço e bom ânimo. Verso número 12. Alegre-se e regozijem, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Agora vamos lá para outro texto de Mateus 5 também. Acho que é o verso 38, não é isso? É isso aí? Está ali? Verso 38. Vocês ouviram que foi dito, olho por olho, mas eu digo, o que ele diz? Não resistam ao perverso. Por que não resistam ao perverso? Porque não tem a ver com embate de força. Preste atenção aqui. O diabo sempre vai te chamar para o embate de força. Vamos para a internet, vamos arrumar uma treta na internet. Aí tu vai lá para a internet, arruma uma treta lá para saber quem tem mais poder de argumento e pronto. Vem aqui, fala aí os seus argumentos. Aí a pessoa que tem uma condição mais elaborativa dos seus pensamentos, faz um argumento, mas que não tem espírito nenhum de vida, mas tem força argumentativa, e tu entra nesse embate, pronto. O diabo sempre vai te chamar para um enfrentamento de embate das forças. Porque força pela força, ele é mais forte do que a gente. Aí, se alguém lhe ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém lhe quiser processá-lo e tirá-la a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Por quê? Porque nós não cansamos os outros pela força, nós os cansamos pela perseverança e constância em praticarmos o bem, porque nós cremos naquele que é o nosso bem maior. Então, como é que nós vencemos aquele que usa da força? Ele nos obriga a caminharmos 1 milha. A gente vai com ele 2. Ele nos dá um tapa na face direita. Nós lhe oferecemos a esquerda para que ele fique todo torto em nos dar um tapa. Então não tem a ver com força. Tem a ver com esforço, com perseverança, com continuidade. Por isso, agora tem aí o provérbio aí, lê por gentileza, que nós vamos entender isso à luz do Evangelho. Lê ali por gentileza. Não, agora é para voltar lá do provérbio. Agora volta, vai. O provérbio para entender, vamos lá, vai. Preste atenção. Se você abandonar o esforço e usar da força, preste atenção. Se você abandonar o esforço, guarda aqui no seu coração, o esforço fala de processos sustentáveis e não de resultados. O esforço fala de processos. Por exemplo, Deus mandou o homem guardar e lavrar.
Foi essa a ordem. E não mandou o homem dar resultado. A ordem para o homem foi: cuide e guarde, porque sou eu em que dou resultado. Sou eu o frutificador, sou eu. Então o nosso papel era lavrar e guardar. O ser humano que usa da força, ele pensa que a força é para tornar as coisas mais fáceis. Aí o cara que teve uma vida difícil, uma infância difícil, o que ele faz? Trabalha para deixar a vida dos seus filhos mais o quê? Fáceis. Aí a vida desses filhos ficarão fáceis, porque o pai não usou de esforço, mas usou de quê? Força. Esses filhos agora que ficaram com a vida mais fácil, se tornaram o quê? Fracos. Esses filhos fracos vão tornar o quê? A vida o quê? Difícil. Esse ciclo é um ciclo maldito. É um ciclo maldito. Por isso, Deus não mandou a gente usar da força, mas sim sermos esforçados, perseverantes, como quem ensina processos. Como quem ensina processos. Como quem está empenhado em ensinar para as gerações seguintes processos de vida, e não a dar resultados. Porque a vida não é feita de resultados. A vida é feita de processos. Por isso, irmãos, isso não tem a ver com a competência, não tem a ver com a capacidade, isso tem a ver com a dependência da graça. Com a dependência da graça. Por exemplo, passa aí, por favor. Agora sim, quero o texto. Por que isso? Porque é um embate de natureza. Está ali? Natureza da graça, natureza dos filhos de Deus, versus a natureza das trevas. Está aí? Está ali? Porque isso tem a ver com o embate de natureza. A natureza de um filho de Deus, é a natureza do Espírito. E a natureza do Espírito é amor, paz, bondade, benignidade, temperança, domínio próprio. A natureza dos filhos de Deus é essa. Então, como é que a gente vence a maldade que há no mundo? Com força? Não. Com bondade, benignidade, temperança, domínio próprio. Sempre que encontrarmos um tipo de dificuldade, isso nunca terá como propósito um embate das forças, e sim uma distinção de naturezas. Agora veremos a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Para isso, por isso que você vê no livro de Apocalipse, o texto sagrado está dizendo, olha, continue o puro a se purificar, continue o justo a praticar a justiça, e continue o imundo na sua imundície, e continue o injusto na sua injustiça. Por quê? Porque cada um vai viver segundo a natureza que rege o seu coração. Nós somos filhos de Deus, irmãos. Temos uma outra natureza operando em nosso coração. Temos outra ação operando em nosso coração. Portanto, em nome de Jesus, tudo isso não tem a ver com a minha e com a sua capacidade. Tudo isso tem a ver com as virtudes de Deus operada em nós. Quem age por força não tem que ser longânimo. Quem age por força não tem que ser paciente. Quem age por força não tem que ser justo.
Quem age por força não tem que ser bondoso, mas quem age pela natureza de Deus é bondoso, é benigno, é paciente. Ele é um suporte de transformação. Meu querido irmão, a minha primeira palavra neste ano é: tenha bom ânimo e esforça-te. Mas isso não significa ventos favoráveis, mas sim um coração perseverante e constante, em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar em pé e vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus. Pai, a Tua palavra é viva, e nós voltamos da morte para a vida. Há muitos inimigos que ainda estão dentro da nossa mente, da nossa maneira de pensar. Nosso pensar está sendo renovado por Sua palavra. Por isso o Senhor mesmo disse para Josué que ele deveria meditar constantemente na Sua palavra. Pai bendito, muitos de nós, ingenuamente, ouvimos um chamado do Senhor, ouvimos uma convocação do Senhor e começamos na prática do bem, mas enfrentamos logo uma oposição, enfrentamos logo uma porta fechada, e desistimos, voltamos atrás, como quem diz que isso não era de Deus, porque se fosse de Deus ia dar tudo certo. Não, Senhor. Nenhuma arma forjada contra nós prevalecerá, mas isso não significa que ela não nos acertará, que ela não se levantará contra nós. Nenhuma porta vai nos resistir, mas isso não significa que ela não estará lá fechada. Portanto, Pai bendito, dê-nos, ó Deus, um espírito perseverante, um espírito constante na prática do bem, que em nome de Cristo Jesus a gente aprenda a vencer ao diabo, se sujeitando ao Senhor, para que nos sujeitar ao Senhor, a gente aprenda a resistir ao diabo e ele que fugirá de nós. Pai, que o bom ânimo advindo da Sua palavra possa estar presente em nosso coração, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe a todos, dê um abraço apertado no seu irmão, que o Senhor, em nome de Jesus, te dê um espírito perseverante, cheio de bom ânimo, em nome de Jesus. Amém.